Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o espírito e vocês viverão. Então saberei que sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. E aqui quer dizer fôlego de vida. Então ele me disse: profetize ao espírito, ou profetize ao fôlego de vida. Profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos o espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O espírito, ou o fôlego de vida, entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Preste atenção nessa última parte. Coloca lá, por favor. O que diz lá no final: eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Você pode repetir essa última parte comigo? Eu falei, vamos lá, 1, 2, 3. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Senhor, venha ministrar como o Senhor já está ministrando no coração de cada um dos teus filhos, meu Deus. Que o Senhor entre agora nestes lares, meu Deus, entre nesses corações, porque nós já sabemos que o Senhor está aqui. Senhor, ministra, continua ministrando nos nossos corações, Pai. Usa-nos, Deus, de uma forma especial, que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, Pai, porque essa é a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e te agradecemos no nome de Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Repita comigo, igreja: atitude. Mais uma vez, atitude. Essa palavra, ela é uma palavra muito conhecida que fala sobre a visão dos ossos secos, né? E nos dias de hoje, é muito difícil a gente parar para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque às vezes a gente quer ouvir coisas que são agradáveis aos nossos ouvidos. E a palavra do Senhor, às vezes ela dá um chacoalhão na gente, né? Às vezes não é da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas o Senhor, Ele fala porque Ele não muda. E aqui a palavra vai dizer que o Senhor levou Ezequiel até esse vale de ossos secos e ali era um lugar de morte e sofrimento, porque estava tudo seco. E onde tem
terra seca, ossos secos, não tinha muita vida ali, eu acredito nisso, né? E nós sabemos que nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz dele e praticar. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ali eu fico imaginando se Ezequiel não estivesse atento à voz do Senhor. Ele ia chegar naquela situação, ele ia ver aquele monte de ossos secos, ele ia falar: mas e aí? Porque nós não temos o poder de trazer a vida. Nós não temos poder de trazer à existência as coisas que não são. É somente o nosso Deus. Então, nós temos que sempre estar atentos à voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que Ele quer dizer para nós, nos desprendermos, porque os dias de hoje é tão corrido, a nossa vida é tão corrida, a nossa rotina é tão corrida. E aqui eu vejo que muitos sonhos estavam secos, tudo tinha morrido. Aqui no verso 11, vai dizer que esses ossos são toda a casa de Israel. Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Quantas vezes nós nos pegamos em situações em que parece que está tudo perdido. Tudo que nós trabalhamos, tudo que nós sonhamos, tudo que nós pedimos, parece que tudo foi por água abaixo. Os nossos sonhos, eles se tornaram em ossos secos. A nossa esperança, ela foi embora. Mas o nosso Deus, Ele traz à existência as coisas que não são. O nosso Deus, Ele tem esse poder. E às vezes nós olhamos para a situação. Hoje pode ser que você esteja assim nessa manhã, olhando essa situação e dizendo: Senhor, mas não tem mais vida. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mas o Senhor diz lá no final: eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem prometido para você. E eu não sei quanto tempo você tem esperado essa promessa. Mas eu creio que o meu Deus falou, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nada vai acontecer sem a palavra dele se cumprir. Eu creio nisso, nós temos falado isso, pregado isso e vivido isso. As promessas do Senhor não são para amanhã, para depois, não é para o meu vizinho, não é para mim, é para você. Você pode declarar isso na sua vida e falar: as promessas do Senhor são para a minha vida. Bata no seu peito com autoridade e atitude. Fale: as promessas do Senhor são para a minha vida. Porque a palavra diz que a bênção, ela vai acompanhar onde a gente for. Você vai para a esquerda, você vai para a direita, para frente, para trás, se esconder numa caverna, se enfiar na sua cama. Não adianta, as bênçãos vão te acompanhar, elas vão estar com você. Não adianta você vai falar para a bênção: fica aí no cantinho. Não, a palavra diz que ela vai nos acompanhar. E onde o Senhor está, onde o Espírito do Senhor está, a vida, a abundância. Por mais que você ache que a situação hoje não está propícia, mas onde o Espírito Santo de Deus está, a vida, e vida com abundância. Aleluia. Ali diz o fôlego de vida. Quantas vezes nós achamos que o Senhor não está olhando a nossa situação? Eu já me deparei em situações que eu falava: Deus, mas o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está ouvindo as palavras que estão sendo ditas? E eu não perguntava para o Senhor por que isso. Eu sabia que tinha um propósito. E eu pedia, eu falava: Senhor, me dá sabedoria para passar por isso. Porque sem a minha força eu não consigo. Mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele é fiel para cumprir. Eu nunca tive dúvida, porque tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, tudo tem um propósito. O meu Deus, Ele não é Deus de acaso. Nada que esteja acontecendo na sua vida, eu sei que às vezes você pode falar: mas a minha dor é maior que a do meu irmão. Não é, querido. São nas maiores batalhas que os soldados são forjados. Às vezes você pode estar falando: mas está difícil, a minha carne está doendo, estou sangrando. Mas o Senhor tem contemplado tudo que você tem passado. E no momento certo, Ele vai agir a teu favor.
A palavra diz que Daniel orou por 21 dias. E quando ele recebeu a resposta, o anjo disse para ele: Daniel, mas no primeiro dia que você orou, no primeiro dia que você se dispôs a me buscar, que você teve a atitude de clamar aos céus e de me buscar, a sua oração já tinha sido atendida. Mas aconteceram algumas coisas no momento. Nós sabemos o que estava acontecendo naquele ambiente, mas Daniel permaneceu firme na palavra do Senhor. Permaneça firme nos propósitos. Não esqueça daquilo que o Senhor fez por você, aquilo que o Senhor prometeu por você, porque está escrito aqui: eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Queridos, às vezes nós precisamos trazer à memória as promessas que o Senhor fez para a nossa vida. Porque às vezes as coisas vão passando, o tempo vai passando. Eu me lembro que eu era pequena, eu já ouvia falar que Jesus estava voltando. E quantas pessoas falam até hoje: mas Jesus está voltando. Eu escuto isso há muito tempo atrás. O meu Deus não mudou. Ele não mudou. Nós pregamos. O lema da nossa igreja é que Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele não muda. Quem muda somos nós. Então traga à memória as promessas do Senhor para a sua vida. Fale para o Senhor. Fale: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor disse que vai cumprir, mas eu não estou vendo. Eu só estou vendo um vale de ossos secos. Fale para o Senhor. É Ele que vai soprar o fôlego de vida. É Ele. Você vai ouvir barulhos, e são aqui, ó, como diz no versículo aqui, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Eu fico imaginando o barulho que era aquilo. E muitas vezes você acha que a promessa não vai cumprir porque as coisas começam a acontecer. Você começa a ouvir barulhos. Não olhe para a situação. Não ouça esses barulhos. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle. Aprenda a esperar no tempo dEle. Até aqui nessa palavra houve um processo. O Senhor poderia simplesmente pegar e falar: volte à vida. Ele poderia. Mas Ele é Deus. Quem somos nós para questionar o que Deus faz, deixa de fazer da forma que Ele faz? Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Nós não somos nada. Nós temos que somente agradecer e esperar. E nesse processo aqui, ó, houve um barulho contra... Lá no verso 7. Então eu profetizei como me havia sido ordenado. Ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele estava certinho. Ele estava vindo na igreja. Vamos trazer para os dias de hoje. Estava vindo nos cultos. Estava acompanhando em casa, porque eu estava sem condições de vir para o culto. Eu estava acompanhando em casa. Eu estava sendo alimentado. Eu estava ouvindo a voz do Senhor. Eu estava fazendo como está escrito lá em Crônicas. 1 Crônicas 20, 20. 2 Crônicas. Crede no Senhor teu Deus, estarás seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Estava ouvindo tudo. Estava fazendo direitinho. Estava fazendo conforme está escrito em Malaquias. Trazei os dízimos na casa do tesouro. Estava trazendo a minha oferta. Estava sendo fiel. Mas isso não impediu de passar por situações. E o processo diz que ele obedeceu. Então eu profetizei. Enquanto eu profetizava, enquanto você orava, enquanto você clamava, jejuava, buscava, orava pelo teu filho, orava pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua família, houve um barulho. E às vezes você se assustou. E às vezes você falou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não perca o foco. Continue na direção. Prossiga para o alvo. É do alto que vem o nosso socorro. Não é dos barulhos que você tem ouvido. Não é, querido. O nosso socorro vem do Senhor. É Ele que traz à existência todas as coisas. É Ele que tem o poder de colocar osso sobre osso, pele na pele, soprar fôlego de vida. Então, continue nesse processo, buscando o Senhor, confiando nele. Não diga para o Senhor assim: ah, Deus, mas eu sou um coitadinho. Você não é um coitadinho. O pastor já falou sobre essa palavra. Você é filho do Deus vivo. Nós somos cordeiros com Cristo.
O herdeiro, você sabe que ele pode ter as promessas, é tudo dele. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos chegar e falar: pai, está doendo. Quando você chega na casa do seu pai, da casa da sua mãe, você não fica perguntando se você pode fazer alguma coisa. Você vai e faz. Você não fica perguntando para o seu pai: pai, eu posso arrumar aqui que está desarrumado? Você não pergunta. Você faz porque a casa é sua. Deus é um Deus de amor. É um Deus de paz, é um Deus de cuidado. Então creia na palavra dele. Continue crendo, continue confiando. As coisas pode ser que não estão fáceis nesse momento, porque não está fácil para ninguém. A própria palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas ela continua com uma promessa: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos arraigados na videira que é o Senhor. Se nós morremos com Ele, mas nós vivemos com Ele também. Nós estamos ligados na videira verdadeira. É o Senhor Jesus que fortalece as nossas mãos. É Ele que nos dá força todos os dias. É Ele que nos dá força todas as manhãs. É Ele que sopra o fôlego de vida em nós. Hoje pela manhã nós acordamos, glória a Deus por isso. Mas quantas pessoas não tiveram essa sorte, não tiveram esse privilégio? Partiram. E muitas das vezes partiram sem conhecer esse Deus maravilhoso. Nós estamos aqui pela manhã para louvar e bendizer o nosso Deus. Nós estamos aqui para mais uma vez falar: Senhor, está difícil, mas eu creio que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Tenha atitude, fale para o Senhor. Fala: Senhor, o Senhor prometeu lá atrás. Se você tem marcadinho, volta lá onde você marcou. Lá na palavra onde Deus te deu a promessa. Fala: Deus, o Senhor prometeu e não está acontecendo. Hoje, eu acredito, eu creio em nome de Jesus, você vai trazer à memória as lembranças, as promessas que o Senhor fez para a sua vida. E você vai requerer da mão dEle. Porque tudo aquilo que você colocou no altar em oração, tudo aquilo que você se dispôs a orar, se dispôs a buscar, o Senhor é fiel para cumprir. Pode ser que você tenha esquecido, porque os anos passaram, as coisas passaram. Pode ser que você recebeu isso lá na sua mocidade, na sua juventude, eu não sei. Mas se você está aqui até hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu me lembro que eu estava sofrendo, estava um pouco nervosa com algumas situações, porque tem situações que vêm para tentar parar a gente, fazer desistir. E eu estava meio na dúvida de algumas coisas. E eu vi uma foto na internet de alguém. E eu estava na dúvida porque nós apanhamos tanto nessa vida que quando as coisas boas chegam para nós, a gente não acredita. A gente acha que não é para nós. E eu falava: Senhor, é muito bom para mim, eu não mereço isso. E um dia eu vi essa foto. E quando eu vi essa foto, queridos, eu tive uma experiência com o Senhor que eu nunca esqueço. Deus me levou no meu quarto de oração, lá na casa da minha avó. E acreditem, eu senti o frio, o gelo nos meus joelhos. Deus me levou até esse quarto, onde eu fiz um pedido específico para Ele. Naquele momento eu entendi que não era coisas da minha cabeça, era o Senhor. Porque não era possível aquela situação, não era possível tudo que estava acontecendo em volta, o Senhor me levar num pedido que eu fiz quando eu tinha 14 anos. Era de madrugada. Eu me vi naquele quarto onde eu fiz o pedido. E ali eu entendi que era para mim, que as coisas boas do Senhor haviam chegado. E que até aquele momento eu tinha sofrido, mas o Senhor estava comigo. Então, queridos, tenha atitude.
Sabe, fale para o Senhor, fala: Senhor, está tão difícil. Eu não consigo mais sozinha. Olha para mim, Jesus. Chame a atenção dele. E traga memórias boas, traga memórias, lembranças, traga memórias, promessas do Senhor.